Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 28 de janeiro. Pois é, amigo. O buraco é mais embaixo, né, Mauro? Bom dia, Alcione. Bom dia, Sinara. Como vão? Tudo bem? Tentando retornar. Bom dia, Grácia. Bom dia, Silvia. Bom dia, Conceição. Bom dia, Marisa. Coisa boa voltar, né, gente? Tô tentando aqui. Estamos na peleia. O tempo é curto e não para de passar, diz o Vinícius. Bom dia, Karen, Mames Loucaça. Tudo bem? Você vai ver um dia de remorso, como é bom parar. Como vão vocês? Às vezes precisamos desligar, né? Senão a nossa saúde nos desliga. Gente, então estamos retornando. Mauro, valeu. Tô aí. Vamos tentar fazer a leitura hoje. Às vezes eu vou dar umas tossidas, umas falhadas, porque eu tô muitos dias sem falar também, praticamente não falei. Né? Bah, essa música é testamento, né? Bom dia, Marlete. Bom dia, Rosali. Bom dia, Cris. Essa música é sensacional. Olha aí. Sensacional. Então, gente, bom dia. Começamos aí com Vinícius de Moraes, Toquinho Vinícius. E tô aqui, hoje resolvi então retomar, vou ter um pouquinho de dificuldade, um pouquinho para ler, mas tô bem dentro do quadro, assim. As pessoas relatam, mas peguei Covid, não tive sintomas, como disse o Mauro, né? Cada um. Bom dia, Ana Tereza. Cada um vai ter um tipo de reação. Bom dia, Gisele. E quando eu tomei a primeira vacina, gente, eu fiquei uma semana de cama. Eu tenho uma reação muito forte a qualquer coisa que entre no meu organismo, porque já expliquei, eu estou muitos anos, né, que meu organismo ele foi se limpando. Pode ser isso, pode não ser também, isso é uma coisa minha, né, que eu acho que é isso. E até os medicamentos, um paracetamol me derruba, essas coisas me deixam completamente prostrado mesmo, assim. Então aquela segunda-feira, né, imediatamente eu percebi que não estava legal ali, o Mauro logo em seguida já entrou em contato e disse, olha, vai fazer o teste. Eu já estava para fazer o teste mesmo, né, até porque eu daria aula, né, não daria uma aula sem fazer o teste, de forma alguma. Bom dia, Neuza. Sou pisciano, né, tem mais isso ainda, tem a questão astrológica que ajuda. Bom dia, Ale. Mas qualquer remedinho me deixa muito cansado, muito prostrado. E aí o vírus realmente me pegou, assim, ele me pegou, me bateu valendo, assim. E essa coisa da forma como ele pega, né? Então imagina, eu tomei as 3 doses, imagina quem não quando na época que não tinha vacina, né? Quem pegou o Covid, deve ter sido uma barra. Deve ter sido horrível, assim, realmente horrível. A pior parte, para mim, conversando, né, então com o Mauro, com o médico e com o amigo, foi a questão dos pensamentos, né? Que eles não tinham uma linha, assim. Eu começava um pensamento e daqui a pouco eu estava viajando no pensamento, assim. E uma coisa louca, assim, parecia que eu estava chapado, sem nada, assim, sabe? Era muito estranho, muito ruim, assim, muito ruim a sensação. Isso de dia, né? E à noite então piorava, porque aí misturava com os sonhos, aquilo ficava realmente muito ruim de sair daquele looping, assim. Aí eu me dava conta, nossa, eu tô nesse pensamento de novo. Como assim? Mas eu acabei de passar por ele. Então foi bem ruim, bem ruim. Bom dia, Marise, bom dia, Úrsula. Mas é isso, né? Muita gente já passou, eu tô só relatando a minha experiência, não é especial, é apenas a minha experiência. Os sintomas, eles estão desaparecendo aos poucos, um pouquinho afônico assim, mas a dor de cabeça então também era horrível, né? Que ela ficava manhã, tarde e noite, assim, e tomando todos aqueles remédios, né, mesmo para tentar diminuir, não passava. Simplesmente ela não passava, chegava a arder, sabe, a testa, assim.
Então foi bem ruim. Estamos aí. Ontem já tentei trabalhar, não foi um sucesso. Consegui avançar no projeto, assim, nos projetos que eu estou fazendo de arquitetura, né? Mas coisas simples que eu resolveria em, sei lá, 1 hora, eu levei quase uma manhã para resolver, pensar, e hoje eu vou ter que revisar se aquilo ficou bom ainda. Porque não acho que o eu de ontem não dava para confiar muito. Soluções, assim, soluções estranhas que eu tive no projeto. Hoje de manhã eu abri e disse, mas que é isso que eu estava fazendo? O raciocínio fica muito estranho. Mas estamos de volta, obrigado por todos. E obrigado por voltarem para o Dharma, né? Então nós estamos lendo Apaixonado pelo Mundo. A história do Manju Rinpoche quando ele sai do mosteiro na Índia. Editora Lúcida Letra. Vamos lá? E aí assim, gente, eu peguei esse livro agora e fiquei pensando, né, a história do Manju, né, a história dele, quando ele foge do mosteiro, né, ele como um tulku, né, que é um ser reconhecido como uma reencarnação de um grande mestre. Isso para os indianos, tibetanos é muito, muito forte. E ele sai então para poder fazer um retiro forçado, assim, já que dentro do monastério ele não conseguia fazer. Mas não é só a história dele, né? Vocês já perceberam que as nossas histórias aqui, bom dia Azevedo, as nossas histórias elas se misturam. Então eu contei a minha história para vocês e a gente fica íntimo e vocês me mandam mensagem e eu converso com vocês, mando mensagem para Carolina, ela, enfim, né? E a gente vai contando as nossas histórias e as nossas histórias vão se entremeando, né? E elas vão se entrelaçando, vão intercendo, como diz o Tishnahana. E a gente vai construindo uma nova história. E é muito interessante isso, né? É muito interessante. Não, aqui não travou. É muito interessante que as histórias elas vão se entremeando. Então não é só a história do Manju, né? Se a gente for olhar esses vídeos depois, com o tempo, a gente vai ver que tem história que eu conto aí, que eu chamo alguém, né? E a pessoa fala alguma coisa, tem a minha história, tem a história do livro. Bacana isso, né? Se deram conta? Todos nós estamos construindo uma história. Então a gente está na página 52, capítulo 5, Deixando a Sabedoria Emergir. Quando abandonamos... Bom dia, Aline. Quando abandonamos a crença de que as coisas são imutáveis e aceitamos a experiência de que tudo é transitório, a tensão entre nossas expectativas e a realidade como ela é começa a se dissolver. Nesse caso, saberemos que a perturbação desse momento vai passar e que se mantivermos o reconhecimento da consciência plena, o problema se transformará sozinho. Não é necessária nenhuma ajuda da nossa parte para o problema ser solucionado. A natureza inerente de todas as coisas é a mudança, olha só. É a nossa preocupação com o problema que o entrava. E é verdade, né? Não havia nada a fazer, né, durante esses dias assim. E ao mesmo tempo, o que incomodava, né? A gente tentando melhorar, eu tentando sair da situação. Não havia nada a ser feito. Nada. Né? A não ser tomar os medicamentos que precisam ser tomados, para a coisa não se agravar. Não ter outras coisas, né? E simplesmente deixar as coisas mudarem. Todavia, é mais fácil falar do que fazer. Não sabemos como permanecer com os aspectos não conceituais da nossa mente e, ao mesmo tempo, estar com a nossa experiência direta. Então, como permanecer dentro da experiência sem fazer com que a gente fique entrando naquela conversinha dos nossos aspectos cognitivos, né? Estamos tão acostumados a nos identificar com as nossas ideias de quem somos e a fundir nossas identidades com pessoas, lugares e objetos, tais como os nossos carros e casas, que a experiência da mente natural liberada de todas essas questões conhecidas pode ser assustadora.
pode ser mal interpretada como inexistência, como um tipo de aniquilamento. E se não reconhecemos esse aspecto não conceitual como a nossa casa original, mais do que depressa nos esforçamos para fugir dele e buscar um lugar para aterrissar. O que significa que buscamos alguma identidade familiar com a qual possamos reemergir. Aqui, o mais interessante seria repousar a mente com suavidade nas qualidades da consciência plena. Vacuidade e consciência plena, espaçosa, tem qualidades cognoscentes ou de conhecimento. Não se trata de inexistência. Da mesma forma que a respiração pode dar suporte à prática da consciência plena, as qualidades da consciência plena espaçosa podem elas próprias dar suporte ao repouso da mente em estados não conceituais. Devido ao meu interesse em saber mais como meus alunos administram suas vidas em meio aos horários irregulares, engarrafamentos, empréstimos estudantis, crianças chorando, tarefas domésticas e coisas assim, voltei a me perguntar que tipo de prática eles aplicariam à minha atual situação. Decidi que o exercício mais confiável para estabilizar a mente em meio a circunstâncias que estavam sendo vividas como aversivas, seria provavelmente uma simples meditação da consciência plena. A ideia é coletar as distrações da mente, movendo-as gentilmente para um objeto sensorial. Eu tentei meditar nesses dias que eu estava assim. E é uma viagem. Não é que o corpo não tem estrutura, né? Então eu tentei ficar na postura, mas acabei meditando deitado mesmo. Mas imediatamente ele fugia da consciência plena, assim. Tentei aplicar justamente essa prática. A ideia é coletar as distrações da mente, que eram muitas, movendo-a gentilmente para um objeto sensorial. Pode ser a respiração. Como sons que me causavam agitação, escolhi o som como objeto, porque ele estava dentro do trem, né? Essa prática de consciência plena usa o som como suporte para a meditação. O objeto dá suporte ao nosso reconhecimento da consciência plena, mas não permanece sendo o seu foco. Há um sutra, eu vou tentar lembrar depois, talvez para amanhã, se eu achar, em que Surangama, deve ser, acho que é no Surangama mesmo que o Buda narra, que todos os seus monges narram como eles atingiram a iluminação, o despertar. E cada um vai narrando porque o Ananda não tinha entendido. E o Ananda ele só desperta depois que o Buda morre, né? Porque eles vão fazer um concílio, e aí o Mahakasyapa, se não me engano, chama todos os que despertaram, praticamente todos, menos o Ananda. Porque o Ananda estava o tempo todo somente memorizando as falas do Buda durante os 40 anos. Né? E ele não tinha tempo para praticar. E aí então ele chama para o concílio somente os despertos. Aí deixa o Ananda de fora. Aí 3 dias depois ele desperta. Mas já vou dar o spoiler para vocês aí. Ele vai despertar. Mas o Ananda não conseguia entender. Não conseguia entender. E durante o Surangama ele não entende também. Ele não desperta. E aí então cada um vai narrando como que despertou. Uns pegaram o som, outros pegaram o tato, outros pegaram o cheiro, o gosto, enfim, né? Foram pegando cada um dos objetos dos sentidos e foram narrando como conseguiram despertar. É muito legal, assim. Narração longa, assim, para cada um deles, acho que tem uns 30, assim, que narram. Agora eu vou trazer para vocês. Vou ler todos, aí vocês vão despertar. Por cerca de 1 minuto, fiz uma avaliação, só de curiosidade para vocês saberem. Bom dia, Márcia, bom dia, Mate Neves. Por cerca de 1 minuto, fiz uma avaliação de todos os diferentes sons ao meu redor. Então, selecionei o mais dominante, o ranger das rodas do trem. Direcionei a minha mente para repousar gentilmente nesse som. Fique com o som, sem comentários. Faça amizade com esse som. Deixe os pensamentos, os medos, o estresse escoarem para o som.
Use apenas esse som para recolher a mente. Se os pensamentos vierem, tudo bem. Apenas deixe-os ir. São como nuvens passando. Retorne ao objeto. Repouse. Então ele está dando a dica aí de como é. Vocês já sabem, né? Ou seja, ouve e volta. Sem objetificar. Cerca de 5 minutos depois, removi a minha mente do objeto. Ele consegue em 5 minutos, né? Viu? O som do rangido das rodas e deixei que minha consciência continuasse aberta para que minha mente reconhecesse vários sons. Rodas, tosses, falas, sem embarcar em nenhum deles. Damos a isso o nome de consciência plena aberta. Já comentei isso com vocês, né? Ou shamatha sem objeto. A gente já conversou sobre isso, já fez prática sobre isso. Então tu deixa a tua mente aberta, completamente aberta, né? Deixa ela vagar. Só que não é um vagar sem consciência. E aí quando tu tá consciente disso, tu percebe um movimento da mente, tu percebe onde a mente ela vai se aprisionando. E ela se aprisiona a cada momento, assim. Tu vai deixando a mente, tu vai percebendo em que pontos ela se aprisiona. E o que faz ela se aprisionar. Isso é muito importante para dizer, mas e para que serve isso? Só para ficar de boa? Não, serve, por exemplo, coisas práticas. Vamos trazer a meditação para uma coisa prática. Bom dia, Pati, tudo bem? Para vocês perceberem, por exemplo, um gatilho. Né? Um gatilho emocional, algo que faz com que vocês se indignem, ou que tem uma depressão, ou que tem uma ansiedade, ou que tem uma angústia, ou que tem uma tristeza, qualquer coisa. Raiva. Aí tu fica observando. Cada vez que tu observa aquilo, tu vai observando e quando tu vê, tu pega exatamente a mente no pulo, assim. Quando ela libera o gatilho. E aí tu vai ver que não era um objeto. Tu vai ver que foi um pensamento interno. É uma sobreposição de pensamentos que acontece. E tu olha a sobreposição. É muito legal. Ontem eu estava vendo um filme, não sei se a Carolina está aí. Coloca o nome do filme, Carolina, que eu nunca gravo o nome dos filmes. A gente estava vendo um filme ontem muito legal. Muito legal. Fantasioso, assim, uma viagem. No streaming Star+. É quase um Matrix, assim, um novo Matrix. E cria uma realidade paralela e as pessoas acreditam que aquela realidade é verdadeira. Muito bacana. Uma sobreposição de imagens. Free Guy. Olha aí, ó. A Carolina é rápida, né? Então damos aí só o nome de que procurem, gente, vale a pena ver. O filme é uma viagem, assim, o filme parece uma bobagem de videogame, mas não é. É bem como a gente vive. A gente vai construindo realidades, construindo, e quando a gente vê, a gente está usando as realidades adversas assim, achando que ela é verdadeira. E fica preso naquilo. Não vou dar mais spoiler, mas é um baita filme. Achei sensacional. Porque, claro, eu vou trazendo para o budismo, né? Por isso que eu achei que se fosse olhar de outra maneira, talvez não fosse tão legal. Deixe estar, segue o Manjur. Seja o que for que surgir, não interfira. Deixe estar. Fique com a consciência plena. Observe o som que surge dentro do reconhecimento da consciência plena. Não vá em direção ao som. Não sigam a luz. Não se afaste dele. Sem escolha, sem preferências, continue atento, repouse. Estão entenderam, né, como é que é a prática? Tá, é isso aí. Tá tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar? Eu sei que a minha voz está estranha, para mim ela soa estranha, talvez para vocês pior ainda. E aí, pode ser que fique ruim. Mas vamos indo. Tá tudo bem? Vamos devagarinho hoje, né? Tá, obrigado, Mauro. Outra coisa estranha é que a Carolina, a gente tá aqui, mas a gente tá... A Carolina não teve sintomas, mas provavelmente tá com vírus, né? E estamos isolados, realmente isolados. Mas cada um numa ponta da casa, dormindo separado, até pra que, né? E é estranho, assim. Então a gente tá se vendo à distância
E quando eu preciso falar com ela, com máscara, né? Quando eu precisar um pouco mais perto, assim, mas perto 2 metros, né? Muito, muito estranho isso. E aí vai dias ainda. Mas vamos respeitando, né? Um espaço do outro. Logo os sons que tinham sido perturbadores se tornaram reconfortantes. Ah, pronto, começou. Alguém ouviu falar essa palavra que ela escreveu ali? Eu não vou dizer porque não, depois vai ficar gravado. Eu nem falei nada. Fica viajando, Carolina. Você está criando ilusões, realidades paralelas. Mas é estranho, da noite aqui em casa a gente tem uma rampa, a rampa mesmo dentro de casa, então ela sobe uma rampa, uns 13 metros, assim, 11 metros. E tu vai para os quartos. E aí então eu tô no nosso quarto, que eu acabei ficando lá. E ela tá no quarto do Bruno, acho. E é estranho, cada um vai para um lado, sabe, do corredor. Parece um hotel, assim, sabe? Cada um vai para um lado do corredor, assim. Boa noite, porra. Vocês lembram do... Eu falei. Agora nós vamos revelar a idade aí. Vocês lembram da família Watson? Era Watson, né? Watson. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Tá? É a família. Quem lembra das sessões da tarde, das sessões de Disney à tarde, no sábado à tarde, quando tinha a família Watson, né? E aí, boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Quero ver quem entrega a sua idade agora aí. Para, Mauro! Que... Tu é muito. O Mauro se fazendo novo. Tá bom, não, tá. Olha, a Marisa já disse sim, pronto, entregou. Era o Waltons, era isso? Watson não tem nada a ver. Família Waltons. Boa noite, John Boy. Boa noite, Maria. Você já ouviu o John Boy num filme? Eu achei muito estranho, assim. A gente nunca mais tinha visto a criatura. Se passaram 40 anos. Tu também, Ana Teresa. A Silvia também. Aí se passou 40 anos e eu olho assim, o John Boy. Eu disse, olha ali o John Boy. Pá, o cara pensa. Nunca mais vai ser outra pessoa. Vai ser sempre o John Boy. Aí ferrou, né? Logo os sons que tinham sido perturbadores, a Rosalie também, o pessoal ia se entregando, não adianta, não tem o que fazer, né? Tinha aquele que jogava um machado também, né? Daniel Boone, isso, né? Jogava um machadinho, assim. Pior que eu também, só lembro dessa parte do filme. Que era um filmezinho que não rendia muito, né? Mas aquelas sessões da tarde eram legais, né? Tinha uma outra coisa. Agora pronto, agora você foi a leitura, né? Se a Fabíola tá aí, hoje ela não tá aí, né? Se ela tá aí, ela diz, volta pro livro. Mas uma coisa que eu gostava muito, ontem, quando abriu o filme, tem aquele 20, né? E a música, aquela clássica, né? Do filme. E eu me lembro quando era criança, assim, no sábado à noite, quando tinha os filmes depois da novela, né? Depois da novela. Tipo 9h30, 10 da noite, sei lá que horas era. E era o único filme que se assistia, né? Porque só existia naquela época filmes ou na Bandeirantes ou na Globo, né? Então, faz muito tempo isso, gente. Tem os novinhos aí que nem sabem o que eu tô falando. E a TV, nossa, algumas eram coloridas, né? Aí dava aquela entrada do filme, assim, era muito legal. Se preparava todo para ver o filme de sábado à noite. Pá, era muito legal. Depois tinha o Corujão, né? Lembra do Corujão? Era muito bacana essas coisas. Eu acho bacana. Quando eu ouço aquela vinheta, já me preparo todo. Logo os sons que tinham sido perturbadores se tornaram reconfortantes. TV Tupi também, né? Cerca de 20 minutos depois, consegui ter alguma distância entre mim e meu desconforto. A minha sensação expandida do meu eu tornou-se maior do que o problema. Foi capaz de acomodar a reação negativa ao som dentro de uma esfera maior, de modo que eu já não tinha mais o mesmo tamanho e a mesma forma do meu desconforto. A inquietação ainda estava lá, não desapareceu, mas eu não estava mais preso dentro dela. Essa é uma prática para usar quando a gente está assim, gente. Outra prática que eu uso, que eu já conversei com vocês, é olhar para as pessoas quando começa a ter alguma coisa do pânico, assim, de alguma coisa, é perceber que aquelas pessoas vivem naquele lugar.
Então, que aquilo existe para aquelas pessoas, aquela realidade existe, ela é verdadeira para aquelas pessoas. E também, então ela pode ser verdadeira para mim também. Então as coisas começam a acomodar um pouquinho, vai baixando a poeira, assim. A outra é realmente tentar olhar algum elemento. Vamos fazer uma praticazinha só para estabilizar um pouquinho? Foi, né? Retomamos. Amanhã estou de volta, eu acho. A gente não consegue fazer planos, né? É impressionante. Não tem como fazer planos. É impossível. Assim que é bom. Tô feliz que a gente pôde voltar. Tô feliz que vocês vieram. Vocês retornaram. Convidem mais pessoas para amanhã poderem assistir o Dharma. Vamos tomando aos pouquinhos. Vocês não percebem, mas podem não perceber ou percebem. Mas as sementes que são plantadas, mesmo lendo pouca coisa, mesmo brincando, em algum momento é assim que funciona. Porque as formas cognoscentes, elas desligam, né? E em algum momento essas sementes do Dharma, elas são plantadas o tempo todo. E em algum momento vocês vão usar. Vai ter um momento em que vocês estarão em alguma aflição emocional. E aí daqui a pouco vocês, surge aquela imagem de uma palavra ou de algo que foi lido no livro, ou de uma coisa que eu falei, que eu lembrei vocês. E aí, vocês usam. Acreditem, é assim que funciona. Não precisam gravar nada do que eu falei. Não precisam, não se preocupem. Certo? Já começamos bem, né, Karen? Então tá bem. Então faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Eu tô soltando aqui, mas como não tem ninguém por perto, eu posso soltar à vontade, né? Porque eu tô cheio dos Covid, né? Mas eu tô tranquilo. Tô totalmente sozinho. Mas é uma coisa, hein? Apenas deixe que o corpo relaxe. Vamos fazer uma prática curta de chamata aberta. Ou simplesmente meditação. Pode dar o nome que quiser. Pode ser zazen. E deixem que a mente fique vasculhando, observando qualquer coisa que surja. Mas a diferença é que você está consciente. Você ouve um som. O seu corpo se movimenta, a mente vai para o seu corpo, observa que tem uma tensão. Mas você está consciente de tudo isso. A mente se volta para o gosto na boca, para o ar na pele. Deixe que a mente vá para qualquer coisa que chame a sua atenção, mas vá de uma forma consciente e apenas observe. Vá seguindo. Se ela se movimenta, você movimenta junto. A consciência se movimenta junto. Apenas isso. Vá observando.
Observe que se você faz isso, não há criação de pensamentos. E quando forem fazer essa prática por mais tempo, façam isso por alguns 3 minutos. O próprio Mandio, em outros livros, ele sugere fazer prática de chamata aberta por 3 minutos para quem está começando. E aí, depois vocês repousem a mente na respiração. Não façam por muito tempo porque ela é cansativa, vocês vão se perder. Então aí repousem a mente na respiração. Simplesmente isso, nada mais. Então as pessoas dizem, eu não tenho tempo para meditar. A gente pode fazer isso no trabalho, a qualquer momento. A gente pode parar um pouquinho, coloca as mãos em cima da mesa, para um pouquinho. Observa tudo à volta. Quando vê que a tua mente começou a gerar pensamentos, observa a tua respiração. Tu vai ver que isso faz uma diferença imensa no teu dia. Certo, gente? Então, agora deu uma cansadinha. Vamos recuperar o fôlego. Muito obrigado por estarem de volta. Amanhã a gente retoma também, novamente. Uma boa sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Boa sexta!